Vamos ao que interessa? Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 1º de setembro de 2014, 27 graus na cidade de Jaú, são 19 horas e 52 minutos. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Nós estamos estudando o livro 2, no seu capítulo 4, Pluralidade das Existências. Item 3, questão 175. A Juliana e o Wagner já estão presentes, estão desejando boa noite a todos. E a questão 175, a pergunta é a seguinte: há vantagens em voltar a viver na Terra? A resposta é: nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. A resposta do Espírito parece contraditória, porque todos os que encarnam aqui, ou reencarnam aqui, progridem de alguma maneira, né? Mas como ele perguntou vantagem, né? Então a resposta foi essa: não existe nenhuma vantagem em encarnar neste planeta aqui, né? A não ser que o espírito venha realmente em missão. Se ele vier em missão, então o progresso dele vai ser notório. Por quê? Porque ele aceitou encarnar em um mundo difícil, né? Um mundo onde os espíritos progridem a passos curtos, não é? E ele aceitou sair do mundo dele e encarnar aqui na Terra, cumprindo uma missão difícil, não é? Questão 175A. Não seria melhor continuar como espírito? A pergunta é válida, diante da resposta do espírito, né? A pergunta de Kardec é válida. É racional, né? É a propósito da resposta do espírito. Diz assim: não, ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Então, por essa resposta do espírito, a gente vê que todos os que encarnam aqui na Terra progridem, não é? Não fica, porque pela resposta da pergunta anterior dá a impressão que só aquele que vem em missão progride, né? Aqueles que aqui têm que encarnar normalmente, pela força da sequência das suas encarnações, a impressão que dá é que não progride, mas não é não, né? Todos progridem. É que o sujeito que vem em missão, ele vem numa situação, vamos dizer assim, vantajosa do ponto de vista espiritual, né? Porque ele está. Espera aí que eu vou ver se eu consigo atender o Rafael, só um minutinho. Oh, meu Deus. Agora sumiu tudo, que legal. A Rafael está aqui. Ah, não. Oh, meu Deus. Será que eu desliguei a Juliana? Meu Jesus, o que eu fiz aqui? Rafael.
Eu acho que eu estou falando com os dois. Aí tá certo. O Rafael já está com a gente, lá de Mineiros, né? Goiás. Está dando boa noite também para todos. Deixa eu botar a presença para o Rafael, senão depois eu esqueço. Agora não estamos conseguindo falar com os dois aqui. Muito bem. Nós estamos mesmo falando dos espíritos missionários, né? O espírito missionário ele vem numa situação, vamos dizer assim, do ponto de vista da evolução, numa situação privilegiada em relação a nós. Por quê? Porque ele tem mais condição de vencer, né? As suas provas, a sua missão, vamos dizer assim, né? E nós temos que nos esforçar ao máximo, até porque a nossa condição é de maior fragilidade, né? Não temos a força que tem um espírito mais avançado. Mas de qualquer maneira, pela resposta que ele dá, todos nós progredimos. Questão de número 176. Pergunta: os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui? Resposta: sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. Porque é importante essa pergunta e essa resposta de Kardec, a dos espíritos superiores. Porque isso nos dá a ideia de que nós somos espíritos universais. Nós somos espíritos que pertencem ao universo. Nós não pertencemos seguramente a mundo nenhum, a planeta nenhum. Absolutamente. Nem a Terra, nem a nenhum planeta onde a gente vir a reencarnar futuramente. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ser espíritos puros, não é? E o que vai acontecer? Não vamos encarnar em planeta nenhum. O que reforça a ideia de que nós não pertencemos a nenhum planeta. Absolutamente. Quer dizer aqui, todos os mundos são solidários. O que você não faz num planeta, o progresso que você não faz num, você vai fazer no outro. E naquele caso do cientista que eu citei segunda-feira passada, você estava segunda-feira passada, né? Não estava? Não. Então, um garoto, rapaz, de uns 20, pelo menos aparenta assim, uns 25, 27 anos, ele faz uma pesquisa num dos Estados Unidos, não sei se Flórida, não sei aonde, deve ser Flórida, porque ele andava o tempo todo de bermuda e camiseta, e a Flórida é mais ou menos a temperatura nossa aqui, né? E ele pesquisa como desenvolver o computador, o processador do computador baseado na física quântica. Porque o computador nosso, você melhor que eu sabe, que você é do ramo, ele só processa uma informação de cada vez. Não processa mais do que uma, por vez. Né? Embora os processadores atuais eles sejam bastante rápidos, né? Mas ele processa uma informação por vez. E o computador, o processador baseado na física quântica, ele processa muitas informações ao mesmo tempo. O que é capaz de fazer é quebrar o código de segurança dos computadores. Né? Toda informação é baseada num código de segurança. Né? Esse sujeito que você vê andando pela faculdade, ele anda de skate pela faculdade, rapaz. Você olha para ele e fala, o quê? Físico, o quê, rapaz? E a origem dele é matemática. Ele começa a carreira dele como matemático, né? E depois tende para a física quântica. E ele é o principal responsável por essa pesquisa. E mostra o computador. O computador não tem nada a ver com esse, né? O computador é completamente diferente desse aqui e tal. Até nós assistimos um filme nesse final de semana, baseado nesta premissa da computação quântica. Né? É claro que aquilo tudo é fantasia, né? Mas é baseado nessa ideia.
Porque aí o computador ele pode, inclusive, fazer coisas, dependendo do que vir a acontecer, como isso se desenvolver, ele pode desenvolver vontade própria, baseado nessa ideia, né? A pessoa que faz o filme chega a essa conclusão. Mas, bastante interessante o que a gente vê, porque esse garoto ele aprendeu isso no nosso mundo? Certamente não. Certamente não. Ele foi aprender no outro lugar, ele foi desenvolver esse conhecimento no outro lugar para aplicar aqui. Não sei se ele é um espírito missionário ou não, né? Pode ser que não também. Pode ser que ele tenha a inteligência bastante desenvolvida e veio aplicar o seu conhecimento aqui entre nós. E outros que deixam claro que são espíritos missionários. Um garoto também, menino, jovem, 28, 30 anos, uma coisa assim, desenvolve um remédio que eu não guardei na época, eu devia ter anotado, eu não anotei. Um remédio que é muito benéfico à humanidade. Vai ajudar num problema assim muito grave da humanidade. E alguém chegou para ele, um desses laboratórios grandes, Bayer, Este, não sei qual deles. Eu patentei, você vai ficar bilhardário com isso. Falou, não. Isso é da humanidade, isso pertence para a humanidade, é para beneficiar a humanidade. Quer dizer, não está, né, na mesma altura do comum dos homens, né? O comum seria que ele ganha dinheiro com isso. Mas é a primeira coisa que se pensa. É a primeira coisa que quem faz uma pesquisa e desenvolve um remédio como esse. Eu penso que sim. Pelo fato de que ele decidiu por não patentear. Porque senão, se ele deixar livre... Se ele deixar livre... É livre, qualquer um pode produzir. Entendeu? E isso vai dar margem para o preço diminuir. Porque toda vez que você produz em larga escala, o preço tende a diminuir. Se você põe na mão de um laboratório só, o que acontece? O preço aumenta. Então, deixa claro que é um espírito que não é egoísta, ele está longe dessa situação de egoísmo, né? de vaidade, né? Pessoal. Está longe disso. Vamos lá. Questão 176A. Assim existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Resposta: há muito, e em diversos graus. Quer dizer, você tem desde esse que a gente citou até aqueles que estão pelas primeiras vezes aqui na Terra. 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Resposta: isso não teria nenhuma utilidade. O espírito responde assim, mas é claro que dá para reconhecer. É claro que dá. Tem gente que tem ações primitivas. Mas ele tem pessoas que têm ações primitivas. Pessoal do Oriente Médio ali não tem outra explicação. Mas escuta, a gente está falando do Oriente Médio porque é o que está mais em evidência. O que acontece nos campos de futebol? Sim. E é só do Brasil que acontece? Acontece na Argentina, na Inglaterra, na Alemanha, né? É todo lugar, a violência está em todo lugar, violência e coisas graves, gente que mata pai, mãe, mata irmão, por causa de dinheiro, coisas absurdas. Nos Estados Unidos, o moleque matou o pai e a mãe. Premeditou matar o pai e a mãe. Premeditou e matou. Ele matou. Quer dizer, se não está pela primeira vez, pelas primeiras vezes, porque... Aquele Marcelo Rezende, não, mostra as coisas e ganha dinheiro com isso. Não, é cada uma que parece duas. É impressionante. É impressionante. 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Resposta: não. Porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau, e outros espíritos nada aprenderiam de novo. Uma resposta corrobora a outra, né?
Uma resposta reafirma a outra, né? Então, mas se ele tiver que reencarnar no planeta da Terra, pode voltar a reencarnar na Terra? Mas Pode. é a condição. Pode. Não. Não, é que a pergunta dele foi que o espírito teria que reencarnar em todos os mundos. Ah, tá. É claro. É claro que não. É a mesma coisa que alguém dizia para os alunos do primeiro grau de Jaú têm que passar por todas as primeiras séries de todos os colégios que existem em Jaú. Não. Que utilidade teria isso? Mesma coisa. 177. 177A. Como então explicar a pluralidade das existências no mesmo globo? Resposta: eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Olha, por essa resposta a gente pode inferir que o espírito está sempre numa nova encarnação e numa existência completamente diferente de todas as outras, independente do planeta. Porque eles correm, então. Independente, são encarnações que não tem nada a ver com a precedente, sempre, mesmo que ela se dê no mesmo globo, não é? É uma vida nova, com propostas novas, experiências novas, não é? Numa situação completamente nova. E é verdade mesmo, e é verdade. Reencarna é uma situação diferente. E ainda mais na fase que nós atingimos de desenvolvimento tecnológico. Vocês imaginem da gente desencarnar e passar pouco tempo em estado de erraticidade, 10 anos. Passar pouco tempo. 5 anos em estado de erraticidade. Que é bem pouco, né? É bem pouco aí, visto que a gente pode ficar até bem mais, né? Mas 5 anos. Daqui 5 anos, se um de nós reencarnarmos, nós vamos levar pelo menos os primeiros 5 ou 6 anos para tomar consciência de onde a gente está, não é? Ai, mãe. Hã? Hoje não. Ah, não. Eu estou falando consciência exata. Plena, sim. Plena. O cara ter consciência do que ele está fazendo. Ele começa a se entender por gente aos 10 anos de idade. Sim. A se entender realmente por gente. A saber os valores da sociedade. Aí ele já fez as primeiras experiências de relação com outras pessoas. Ele saiu de dentro de casa e começou a ter as primeiras experiências de relação com outras pessoas e tal, né? Aos 10 anos de idade que ele vai começar a ter as suas primeiras noção de quem ele exatamente é. 10 com 5, 15, onde é que vai estar a tecnologia? Quais são os aparelhos com que ele está lidando? Igual ao que ele deixou? Certamente não. Certamente não. Telefonia, comunicação, computação, né? Mesmo tipo de emprego. Porque quando é que se falava que alguém, na minha época de garoto, 14, 15 anos de idade, que eu trabalhava no office boy, né? Tem garoto hoje que vive de ganhar desenvolvendo jogo de games, de computador, e ganha uma fortuna. Programação. Né? Quer dizer, quem diria que... Se desenvolve muito aplicativo tipo de aparelho. Aplicativo para celular, para smartphone, né? Quer dizer, o que daqui 15 anos, o que vai ser? O cara desencarna hoje, reencarna com 5 e mais 10 para ele começar aí a se encontrar. São 15. Né? E se você colocar, reencarnar com 10, você vai para 20. Reencarnar com 15, você vai para 30, 35. Quer dizer, como é que vai estar? O mundo são experiências, sempre são experiências novas. Sempre são. Totalmente diferentes das outras. Os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que viveram? Resposta: sim, quando tem uma missão a cumprir para ajudar no progresso. Então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque lhes fornecem um meio de se adiantarem. Está claro, né? Está claro.
178A. Isso não pode também acontecer como expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Resposta: os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio que convenha à sua natureza. Então eles podem tanto ir para o mundo inferior àquele que ele encarnou na sua última encarnação, como podem permanecer no mesmo mundo e marcando passo, refazendo as suas experiências e aprendendo sempre, vai aprender, mas aprendendo muito pouco, o que por si só já é uma expiação. Um 178A. Oi? B, né? Desculpa. B. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? A mesma existência? Resposta: os que falirem em sua missão ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Quando ele fala em cada mundo, ele está falando de todos os outros mundos, né? Resposta: não, é como na Terra. Há os que estão mais ou menos adiantados. Então, não existe um espírito que esteja igual em adiantamento ao outro. Cada um está numa fase de evolução diferente da do outro. É interessante isso, né? É interessante. E isso, a natureza demonstra isso claramente. A gente pegar numa árvore de 10 metros de diâmetro, por uma copa de 20 de altura, que é uma árvore bem grande, você pegar uma folha lá em cima, já desenvolvida, e uma aqui embaixo, e colocar no microscópio, elas são diferentes. Da mesma árvore. É interessante, né? A própria natureza demonstra que não existem duas coisas iguais na natureza. Elas são similares, semelhantes, mas não iguais. Questão de número 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Resposta: sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Na realidade, o que Kardec está perguntando não é a inteligência, mas o desenvolvimento dela, né? O grau de desenvolvimento que o espírito atingiu naquela encarnação. Você vai ter certeza para a próxima. O que ele está perguntando, quando ele pergunta em inteligência, né, que tinha no mundo, na realidade o que ele está perguntando é o grau de inteligência, de desenvolvimento da inteligência alcançado no mundo. Ele vai permanecer com o espírito? Ele vai continuar com o espírito? Resposta: sim, sem dúvida, né? Então, todo o desenvolvimento que nós alcançarmos, tanto de inteligência como de moralidade, é sempre nosso, é propriedade nossa, né? Eu estou dizendo isso porque inteligência todos os espíritos têm, e por essa pergunta dá a impressão que alguns têm inteligência e outros não. E como a inteligência é um atributo, ele fala isso antes, né? A inteligência é um atributo, é uma qualidade do espírito. Consequentemente, o espírito que encarna aqui, se for encarnar num mundo mais atrasado ou superior ao nosso, ele vai ter inteligência da mesma maneira. Desenvolvido ou não é outro problema. Isso é uma outra questão, né? É pessoal, é de cada um, né? Por isso que eu estou fazendo aqui uma espécie de retificação só para isso, só para a gente poder entender. O mais interessante é a forma como ele pergunta e a maneira como os espíritos respondem. Respondem da mesma maneira. Não. Eles respondem da mesma maneira. Ele vai permanecer mas ele vai. responde da maneira correta. Porque ele poderia falar assim: não, inteligência, todos os seres são inteligentes, como o senhor colocou agora. Ele poderia ter respondido nesse sentido. E não, eles responderam no sentido que é do acúmulo de conhecimento. É isso mesmo. Interessante isso. Continuação da resposta: mas ele pode não dispor dos mesmos meios de manifestá-la. Aí já é um outro problema. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. E aqui ele coloca entre parênteses: ver a influência do organismo na questão
367. Esse estado do corpo quer dividir? O estado do corpo aí depende, se você vê no corpo para ter um galinho, é isso, um galinho. Isso você está falando da questão da experiência, né, que o espírito tem que viver. Existem outros que, por exemplo, pedem um corpo Atrofiado, né? completamente atrofiado, demente, Aí não tem mesmo que manifestar, nenhuma. Porque o gari, embora esteja numa condição, mesmo assim, ele tem condição de manifestar inteligência, se for desenvolvida, como muitos manifestam, viu? Como muitos manifestam. O 8.1. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Ele não perguntou igual, perguntou semelhante. Resposta: sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Então, os corpos são semelhantes, mas não são iguais, com certeza. Questão de número 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta: nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-la, e elas os perturbariam. Acrescenta Kardec: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência que deseja assim abreviar o sofrimento. Vocês repararam aqui na última frase, não? A nossa vida é curta para abreviar os nossos sofrimentos. É um acréscimo de misericórdia de Deus, porque nesses mundos superiores os espíritos vivem 600, 800 anos, 900 anos. Mas vale a pena. Lá vale, aqui não, né? Aqui é um acréscimo de misericórdia, morrer logo, desencarnar rapidamente, porque daí o seu sofrimento é abreviado. Tanto que vocês lembram das comunicações dadas pelos espíritos no livro Céu e Inferno, o espírito dizendo que se livrou de um fardo pesado, que se sente muito bem, muito feliz, muito tranquilo e tal, né? Por quê?
Porque o corpo é grosseiro. Nesses outros mundos, primeiro que, pelo que Kardec comenta aqui, os espíritos não responderam isso. Mas eu presumo, eu particularmente fazendo aí as minhas reflexões a respeito, eu presumo que os espíritos revelaram a ele coisas que ele comenta nas entrelinhas, mas não fala direto e objetivamente, como é o caso aqui, não é? Ele comenta aqui algumas coisas que os espíritos não responderam para ele. O espírito foi mais a fundo com ele, mas ele não pôde relatar. Então, ele deve ter recebido por inspiração, faziam muito isso com ele. Comente nas vezes, deixe em suspenso. Quem tiver condição de entender, vai entender. Quem não tiver condição de entender, quem não se aprofundar no conhecimento, vai ficar na superfície e tal. Vai ficar que nem o besouro em torno da luz, né? Rodeia, 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 rodeia. A mariposa também serve. A mariposa é a mulher do besouro, né? Em volta da luz e tal, mas não fica em volta, mas não posa, né? Ele fica em volta. Hã? Você já foi, com certeza. Já foi sim. Né? Mas a mariposa faz isso, né? Dá volta em volta da luz, da lâmpada e não pousa. Agora, pelo que ele comenta aqui, por exemplo, nesses mundos superiores, o espírito não anda como a gente anda. Eles têm, né, uma flexibilidade muito maior de se locomover. Enxergam muito mais do que nós. A visão deles é muito maior do que a nossa. E tudo deve ser muito mais facilitado, né? Só o espírito puro que perde o espírito, né? Não perde. Ele fica não perde. Bem... Não perde, ele fica muito sutil. Muito sutil. Não perde, não. Não perde porque ele tem que agir sobre a matéria, né? Se ele não tiver o elo de ligação, o espírito não é. É só puro, né? Hã? Espírito puro só. Espírito puro só o quê? Que o espírito é bem sutil, né? Não, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai também tornando o seu perispírito mais sutil. O puro é o mais sutil, né? O puro seria o mais sutil possível, né? Possível. Né? E eu acredito que seja uma espécie de perispírito também. Talvez não chegue nem próximo do nosso. A diferença é tão gritante que talvez não fosse reconhecido por nós como perispírito. Né? Mas ele comenta coisas aqui que, né, a intuição do futuro, a segurança que lhes dá, uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo, como uma simples transformação. Quer dizer, eles estão praticamente vivendo no mundo onde nós vamos viver depois de desencarnados. A semelhança da situação. A semelhança da situação. A capacidade de se locomover, a falta de um corpo que lhe prejudique, que lhe cause má impressão, que lhe cause desconforto e tal. Mais ou menos isso. Vivem como se estivessem em estado de erraticidade. Para nós. Alguma coisa semelhante a isso, penso eu. Não, os seres vivos desses mundos também não tem cadeia alimentar. Pelo que eu entendi aqui, eles não precisam de um matar o outro para poder se alimentar, sobreviver. Quer dizer, muda totalmente a ideia de que precisa ter um equilíbrio. Ele precisa ter um equilíbrio aqui. Então, quer dizer, relativo, né? É relativo. É interessante. Esse equilíbrio é relativo, porque não existe essa cadeia alimentar que a gente tem aqui. Um predando o outro para poder haver um equilíbrio. Para poder sobreviver, para poder haver o equilíbrio da natureza. Né? Não é assim, não. É a evolução desses seres. Mas vocês lembram que a gente fez aquele estudo sobre Júpiter? E a principal preocupação deles é sair do mundo deles e inspirar o bem no nosso mundo. Essa é a tarefa deles. Moram no espaço, não moram na superfície. Quem mora na superfície são os animais. Lembra? Os animais que ficam na superfície, ajudando, fazendo o trabalho grosseiro do homem, de quem habita aquele mundo. Já são bastante humanizados e tal, né? Faz o serviço doméstico e tal, mas os espíritos habitam casas fluídicas, praticamente fluídicas, né? É muito diferente, não tem nem comparação.
Nós na realidade, somos, em relação a eles, macacos mesmo. Somos macacos. O pessoal está te aprendendo todos os campos, então, né? Porque se ela fizesse assim, macaco, ela estaria acertando, porque... À toa. Não, mas esse tipo de situação só acontece em mundos como o nosso. Preconceito é próprio de espírito atrasado. Questão de número 183. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? Resposta: a infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. Completamente diferente, né? Completamente diferente. Não. A criança já deve nascer falando. Aqui já nasce praticamente assim. Já está mudando aqui, já estou percebendo. Mas essa ingenuidade que ele fala, não é a falta de ingenuidade, não tem nada a ver com malícia. É ingenuidade em relação à percepção das coisas. Porque a criança, como a gente comentou agora há pouco, ela vai se dar conta de si aos 10 anos de idade que ela começa a se situar. Sou gente, né, tenho minha posição aqui, minha família, ela começa a perceber, né, a se situar no mundo. Esses espíritos presumam que deve acontecer isso tudo de uma maneira muito mais cedo do que para nós, muito mais cedo. Pergunta para uma pequenininha lá em casa, tem 5 anos. O que ela vai ser quando ela crescer? O que ela vai estudar? Não vou, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. Como que eu vou estudar? Tem que casar, onde vai trabalhar então? Não vou, meu marido trabalha. Tá vendo? Tem 5 anos. Você não quer saber estudar. Fizeram alguma pesquisa para saber se ela não é um parente reencarnado, não? Por quê? Que nasceu com pensamentos de espírito que deve ter vivido em outra época nesse mundo, ou em um mundo semelhante ao nosso. Porque a sociedade de um tempo atrás, quem era o provedor da casa? Era o homem. Então certamente ela trouxe essa ideia de uma encarnação aí recente. Começa a notar se não tem nenhuma semelhança com alguém que você conheceu, ou então que alguém da família tenha conhecido, né? Porque quando o espírito reencarna muito rapidamente, ele não perde a personalidade, fica muito em evidência. Traz a personalidade da outra encarnação e ela fica muito em evidência. E certamente, viu, se pensa assim, é porque deve ser uma reencarnação recente. E o espírito está reencarnando de Claro, com certeza. Vai querer estudar, né? Às vezes não. Depende, né? Depende do que ela realmente veio para fazer. Essa manifestação que ela teve, da ideia dela, certamente está ligada a uma encarnação aí recente. Certamente. É a ideia de quem eu nasci para ser mulher, ser prendada, cuidar da casa, de meus filhos e de meu marido. Que é a ideia da década de 40, década de 50. A mulher casava com esse objetivo. Raro eram as mulheres, muito raro, aquela que trabalhava fora de casa. Era raríssimo. Um ou outro caso. Quando uma mulher fazia isso, nossa, era escândalo na sociedade, né? Fulana está trabalhando fora de casa, está fazendo coisa errada. Começava por aí, né? Mulher divorciada, por exemplo, era a mesma coisa de pegar um 38 e botar aqui, dar um tiro na cabeça. Homem, então, é a mesma coisa. Só que o homem era menos discriminado, né? Mas era semelhante a dar um tiro na própria cabeça. Pô, fulano é divorciado. Pelo amor de Deus, fulana, nossa, separou do marido, é divorciado, agora vai cair na boca de todo mundo. Vai sair com todo mundo, porque uma mulher que já conheceu o homem, você acha que vai ficar... E não tem nada a ver uma coisa com a outra, cada um tem uma personalidade, cada um tem um modo de ser, cada um tem sua moral, né? Não necessariamente a pessoa precisa pôr-se
desfazer um casamento ou uma união, necessariamente se tornar uma pessoa imoral. É muito pelo contrário. Tem um caso aqui de uma mãe de uma companheira que frequentava a nossa casa aqui, que ela ficou viúva cedo, não é? Isso dito pela boca da nossa companheira que frequentava aqui. Ela falou: eu não vou casar porque eu tenho uma filha, eu vou botar uma pessoa dentro de casa e esse sujeito amanhã, depois minha filha, ela fica grande e esse sujeito vai mexer com a minha filha. Olha o pensamento da pessoa. Olha a fibra, a honestidade, a seriedade dessa pessoa. Responsabilidade. Né? Quer dizer, mas antigamente uma mulher que ficava viúva cedo, nossa senhora, nossa, pelo amor de Deus. Então certamente a ideia dessa menina é ligada a esse tipo de situação. Mas vamos lá. Questão 184, é isso? O espírito pode escolher um novo mundo, o novo mundo em que vai habitar? Resposta: nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Mas ele pode pedir, viu? Se vai obter é outra situação, né? 184A. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? Resposta: o seu grau de elevação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? O estado moral, físico e moral. Ele não pergunta aqui só o estado físico, nem só o estado moral, hein? Resposta: não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como vós, em um estado inferior. E a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Quer dizer, o mundo não tem inteligência e nem condição de, por si só, mudar. Mas quem muda o mundo? O homem. Né? Vai tornando um lugar mais, assim, menos infectado, né? Os homens vão vivendo mais, né? Tornando o mundo mais aprazível, mais bonito, né? Dando mais qualidade de vida às pessoas. Né? E isso está acontecendo naturalmente, porque eu sempre cito o meu caso de criança. Pô. A gente não tinha televisão, meu pai comprou, nossa, em 1960 e bolinha, tinha mais de 10 anos de idade. Né? Primeiro ele comprou uma pequenininha, acho que de 13 polegadas, e vendeu para ajudar a pagar a casa. Olha quanto custava uma televisão. Né? Pois, geladeira. Geladeira também é uma outra coisa. Água encanada. Água encanada era uma coisa que não se falava nisso. Quando meu pai comprou uma bomba daquela, primeiro a gente tirava água no sarilho, né? Na corda. Depois meu pai comprou uma bomba, aquela bomba flutuante. Descia com mangueira e tudo, aí ele levava a água na caixa. Isto já era um fato extraordinário, a gente poder tomar banho, né, de água quente, e minha mãe tinha água na pia para lavar a louça. Era um fato. Hoje ninguém dá bola com um troço desse. Uma coisa tão comum, né, tão natural para nós, né, mas você vê a diferença, né, de 50 anos atrás para hoje é gritante. Na qualidade de vida das pessoas. É gritante. A qualidade da energia elétrica, a gente estava comentando ela outro dia. Não se tinha estabilidade na energia. E um aparelho como esse, para funcionar, precisa de estabilidade. Um aparelho como esse, ligado naquela época, precisava de um transformador de voltagem que mantivesse a voltagem estabilizada. Todas as televisões usavam. Até pouco tempo a gente via, mesmo aqui no interior, né? A gente via aquele estabilizador, ligava lá, e ele marcava 110 e ficava ali parado no 110, porque senão queimava a televisão. De tão oscilante era a energia elétrica. Travava o dia inteiro. Né? Mas você vê, a qualidade de vida, forçosamente, ela muda para melhor. Quer queira ou quer não. Hoje estão se investindo em energia eólica, né?
energia renovável, já está se falando em energia renovável. Já você não vai precisar desmatar um lugar para poder represar a água, para poder gerar uma turbina. Matar um monte de animal, acabar com o ecossistema. Eu não sei porque que essa energia eles não fazem já tem uma ventania. Mas é natural, Jaú, essa ventania. Por exemplo, você vai em São Carlos, eu fazia a praça de São Carlos, não tem vento. Aqui, você está falando disso? Aqui seria muito bom. Muito melhor. Você pega o Nordeste lá para cima. Eles usam muito, né? Eles usam muito. O que o Rodrigo fez lá? É verdade. Mas ele está fazendo, ele está estendendo. Ele está estendendo torre. Esse menino que está citando, a gente conhece desde que nasceu. E ele é um engenheiro elétrico e ele trabalha fazendo essas redes de alta tensão. E ele está lá fazendo isso. E o Rafael está fazendo uma pergunta aqui: qual a relação entre a pergunta e resposta da 176 com a 184? 176. A 176, a pergunta é: os espíritos, depois de haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se nesse, sem jamais terem passado por aqui? E a resposta é: sim, como vós e outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. E a 184 pergunta: o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Né? A resposta é: nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. A relação. Eu acho que a relação está em decorrência do próprio assunto, né? Em decorrência do próprio assunto, que é encarnação nos diferentes mundos, né? Ele está escrevendo mais alguma coisa aqui. Na 176 ele fala de mundos solidários. Na 186 solidário na questão de elevação. Não, os mundos são solidários. A solidariedade a qual ele está se referindo é o fato de que nós podemos encarnar em qualquer outro mundo, não somente na Terra. Essa é a solidariedade que ele se refere. Na 184 o espírito não pode escolher. Não, ele não está dizendo que não pode. Ele não está dizendo que não pode. Eu posso até mudar essa resposta, se eu quiser, dizendo assim: a pergunta é: o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Eu poderia dizer assim: pode, nem sempre. Então, ele diz nem sempre, mas ele pode, porque ele pode pedir, olha aqui, ó, mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer, né? Então, por exemplo, você entra lá com requerimento, né? Eu estou querendo encarnar num mundo diferente. Eu quero realizar, por exemplo, uma experiência X, né? Isso não exclui a solidariedade dos mundos. Depois tem resultado se merece ou não. Na realidade, por exemplo, não pode pegar o espírito do mundo primitivo, né, primeiras encarnações, e botar para encarnar na Terra. Por quê? Porque esse cara aqui, primeiro, que ele estaria completamente deslocado. Né? Ele não saberia lidar com as tecnologias com as quais nós lidamos naturalmente. O mesmo aconteceria se nós encarnássemos em Júpiter, a mesma coisa. Não estaria preparado. Não estaria preparado, estaria completamente deslocado. Então, é a mesma coisa que um espírito, por exemplo, um aluno de muita inteligência, né, ser submetido a uma prova, né, e as pessoas, a banca examinadora, entender que ele pode, por exemplo, ir direto para o terceiro ano. Então, mas esse que veio do mundo primitivo, ele não passou por várias experiências?
Não, mas ele ainda não tem condição, ele precisa reunir condição, você não se esqueça disso. Por que a gente reconhece que os espíritos estão aqui pela primeira vez? No caso da barbárie que comete. Então, e eles vieram da onde? Mas aí eles mereciam já, e pedem isso como uma oportunidade de evolução. Só que chega aqui e quer fazer a mesma coisa que fazia lá. Aí volta. Ou volta, ou toca fazer a mesma, refazer a mesma experiência. Como ele disse, como ele respondeu em outras questões. Né? A mesma coisa acontece para nós. Se a gente reencarnar num mundo que esteja muito acima da nossa condição, o que vai acontecer? O que a gente sabe fazer, a gente vai fazer lá. E o que a gente sabe fazer lá é a mesma coisa que macaco entre nós. Respondem lá os espíritos em relação a Júpiter. Vamos pegar, atirar coisa nos outros, bagunçar tudo. Olha o que a gente faz com o nosso. Jogar papel no chão, né? Bagunçar as coisas, pô. Os espíritos vivem em harmonia. Eles já não são mais egoístas. Viu o que ele falou? Não existe mais egoísmo, né? O espírito não tem mais o sentimento de culpa. O que caracteriza o habitante do nosso planeta, pode fazer essa pesquisa, pode, e não precisa perguntar, não. Analisem as pessoas. É o sentimento de culpa. Já vai ter pai e mãe? Hã? Lá também vai ter pai e mãe? Com certeza. Então nós são bons. Absoluta. Né? O que caracteriza os habitantes da nossa Terra é o sentimento de culpa. Né? A pessoa não tem confiança em si mesmo, ou se tem, não tem total confiança. Né? A pessoa sempre tem um senão na vida, alguma coisa que ocorreu lá atrás que prejudique a pessoa. Sempre tem isso. Né? Porque o nosso mundo é o que é. Né? Culpa e o medo, né? O medo de ser empregado. Que é o que eu acho que é pior. Né? Pior ainda. Né? O que é a depressão? A depressão, ela é fruto do orgulho das pessoas. Pode pesquisar. Eu conheci um sujeito que era especialista nesse assunto. Ele dizia assim, ele disse para mim em off: eu não vou falar lá na palestra, mas eu vou dizer para você em particular: a pessoa deprimida é um orgulhoso que não deu certo. Então, porque a pessoa vê na vida coisas que ela gostaria de fazer e não tem competência para fazer, coisa que ela gostaria de ter e a vida não lhe oferece. São espíritos que analisam a vida de maneira equivocada. E depois o componente que acaba se associando a uma depressão, o que é? Qual é o componente? Espiritual. O espírito vê. É em decorrência dessas frustrações, né? É em decorrência das frustrações. Uma coisa achando que vai obter aquele resultado, não consegue. Aí faz de novo outra coisa, vai obter o resultado, não consegue. Quer dizer, uma sucessiva frustração que o cara não se entrega. Para mim nada dá certo, então. Eu não tinha pensado. O problema da pessoa normalmente é orgulho. Normalmente. Que é filho, primo, irmão, né? Filho direto do egoísmo. Aliás, o problema do nosso mundo é esse. Egoísmo puro. Quem vai fazer no mundo superior, irmão? Agir desse jeito lá? Não ser bandido lá. Fernandinho Xeramar, ó. A gente tem que entender também. Você droga no mundo superior. O Rafael está fazendo uma ressalva, mas o excesso de trabalho ou informação pode levar a pessoa à depressão. O orgulho tem a ver? É claro. Quando a pessoa não sabe dosar as coisas, é por qual razão? A pessoa trabalha em excesso por quê? O que ela quer obter com o trabalho? Ela quer, primeiro, alisar o próprio ego, vaidade. Eu sou capaz. Né? Segundo, ela não quer dividir responsabilidades quando ela trabalha em excesso. Porque delegar poderes. Né? Ou seja, só eu posso, só eu sei. Aí o que acontece? Chega um momento, o que acontece na vida de todos nós, viu? Isso é comum. Rasteiro. E às vezes a empresa manda embora. Medo de
perder o posto. Medo de perder o lugar, medo de perder o posto. E outro detalhe, ele não delega poderes. Ele acha que só ele é capaz de resolver. Isso não é verdade. E outro detalhe, ele está a fim de ser recompensado financeiramente por isso. Então, a pessoa que trabalha em excesso, ela não dosa. Não dosando, a gente pode, por aí, definir a pessoa como uma pessoa egoísta. Isso quando não aparece uma doença. Com certeza vai aparecer. É decorrência. É decorrência. O excesso de informação, ele falou que também a informação também pode causar. Pode mesmo. Eu tive um amigo que ele fez matemática pura na USP e pirou completamente. Chamava-se Dario. Já comentei dele com você. O Dario pirou. Então, tudo... A maioria das vezes fala orgulho como coisa boa. Mas existe também o orgulho, que é aquele sentimento que faz com que a pessoa tenha autoconfiança, autoestima, não é? O saber que sabe, mas que com aquilo que ele sabe, ele pode ajudar os outros. É completamente diferente do orgulho, posse. Você tem um objetivo. Egoísmo. Chegar até lá e é um orgulho seu, conseguir chegar. Aí... Eu fui o vitorioso. Sim. Sabendo que aquela vitória, ela só é uma das milhares que ele vai ter que ter pela frente. Então seria um orgulho bom. Eu diria que o orgulho que constrói, porque o orgulho de posse, o orgulho de egoísmo, né, é o orgulho que destrói. Que destrói a pessoa através disso. Né? Quando não tem um monte de pobre que fala assim, eu não nasci para ser pobre. Eu nasci para ser rico. Eu tenho horror a pobre, eu tenho nojo de pobre. Mas é um orgulho relacionado ao egoísmo. Na realidade, é um pensamento infundado, um pensamento, nós podemos dizer que beira a loucura. Porque a pessoa não aceita aquilo que ela é, ou seja, ela não aceita ela mesma. Ela vê naquela situação, uma situação que, por exemplo, ela vive num mundo completamente à parte da sua própria realidade. Ela não vive a própria realidade. Enquanto que a pessoa que tem orgulho daquilo que faz, a primeira coisa que ele faz é aceitar a vida como ela é. Como ela é, não. Eu sei que os meus limites são esses e eu vou administrar os meus limites. É onde ele consegue vencer sem precisar fazer coisas que denegrariam a ele mesmo. O orgulhoso não mede esforço para ganhar nele. O orgulhoso não mede esforço para estar acima do seu próximo. Se ele precisar fazer uma grande dívida, comprometer todo o orçamento da sua família, dele e da sua própria família, só para estar acima em quem ele quer estar, ele faz. Tem gente que hipoteca a casa. Hipoteca a casa. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Nossa. Outra coisa também, que eu acho que leva a depressão, e isso é principalmente China, Japão, é a questão da perfeição, né? Da competitividade e da perfeição. O cara, ele tem que ser melhor e ele não pode errar. Eles vivem isso numa pressão tão grande, tão intensa, que a hora que o primeiro fracasso que ele tem, ele acha que ele não é digno de viver naquele mundo, né, com aquela sociedade, que ele se mata. Até que tem até um lugar lá que é onde as pessoas vão para se suicidar. O maior índice de suicídio. O maior índice de suicídio é lá. Ou seja, é querer tentar atingir a versão melhor. Agora, faça uma análise. Qual a origem disso? Egoísmo. Egoísmo. Puro. Eu já vi japonesa aqui no Brasil, uma que veio, uma socióloga, se eu não me engano, uma japonesinha, 1,5 metro de altura assim. Uma socióloga veio fazer um estudo sociológico aqui no Rio de Janeiro e ela se encanta pelo Brasil. Ela simplesmente se encanta. Se engana numa daquelas escolas de samba, mora no morro, aprende a tocar tamborim, surdo, contrasurdo, currica, aprende a tocar de tudo e aprende a falar política. Porque
está ali no meio do povo e acaba aprendendo a falar português. Porque não ia mais embora daqui de E ela fala assim, olha, lá no Japão nós temos tudo. É uma época que o Japão, todo mundo ia para lá, lembra? Década de 80, 90, todo mundo ia para lá e tal. E lá trabalhavam, ganhavam bem, mandavam dinheiro para cá e tal. Então, lá nós temos tudo, mas nós não temos alegria. Vocês não têm nada. Foi a época pior, né? Da crise financeira do país, foi a década perdida foi a década de 80, acho, pelos especialistas em economia, né? Chamam de a década perdida, né? A pior década do Brasil, teve aqueles planos infindáveis lá, né? Um atrás do outro e tal. E ela falou isso, né? Vocês não têm nada, vocês têm alegria, vocês não sabem se vão tomar um café amanhã, vocês estão sorrindo. Isso é o que? Aceitação, né? Olha, eu não sei, eu particularmente, eu não sei como analisar isso, porque eu não consigo viver assim. Eu sou Luiz Herrera, eu não consigo viver assim. Eu nunca consegui. Favela feliz, né? Eu nunca consegui viver assim. Mas eu acho que a gente pode, é uma mistura de um pouco de cada coisa, resignação com paciência, com aceitação, com ignorância. Vai sair uma mistura, uma amálgama. Eles sabem que os limites são aqueles, eles não vão ultrapassar aquilo lá mesmo, então se conformam. É um conformismo. É uma espécie de conformismo. Mas é um conformismo misturado com um certo orgulho de ser, né? Uma autenticidade que não existe no mundo. É só brasileiro. Você pega um alemão do sul da Alemanha, que todo ano vai passar férias fora do país, tem uma vida elevadíssima do ponto de vista social e financeiro. Fizeram uma enquete entre esses alemães e perguntaram qual era o maior medo do cara tinha, qual o maior receio que ele tinha na vida. E perderam o que tinha. Essa foi a resposta que foi dada. Eu vi uma entrevista agora à tarde falando sobre o Oriente Médio, e então o pessoal da Síria que quer pedir asilo em algum outro país, porque lá não está tendo condições mais de morar, né? Então a maior indicação está sendo o Brasil. E aí perguntou por que, né, escolheu vir para cá, e falou assim, não, o povo é generoso, recebe bem as pessoas e tal, É isso mesmo. O nosso país, ele é considerado um dos melhores países do mundo para viver, e ele é tido como um país de 15ª categoria, entendeu? Em termos de educação, segurança. Ele é muito mal visto no mundo inteiro. A verdade é essa é a grande realidade. O Rafael faz uma pergunta: homeopatia é o antídoto? O antídoto do orgulho é exatamente o oposto do orgulho, que é a confiança no Criador. Porque o sujeito que tem vaidade, orgulho, prepotência, egoísmo, o egoísmo resume tudo isso, ele não tem confiança no Criador, e nem confiança em si mesmo. Essa é a realidade. A realidade é essa. É difícil você falar isso para uma pessoa que tem depressão. É difícil que a pessoa, ela julga tudo e ela é exatamente o inverso, o oposto disso. Ela não vê beleza na vida, ela não vê beleza nas coisas, não vê beleza na família, ela não vê beleza nos filhos, ela não vê beleza no marido, ela não vê beleza em viver, em trabalhar, não vê nada de chegar. E se deixar aprofundar, aí pior ainda. Aí o fator espiritual, aí ela sendo assim, já começa a fica fragilizado, fragiliza, os espíritos se aproximam, vem a brecha, se aproximam, aí degringola de uma vez mesmo, né? Então, o egoísta, ele deveria, primeiro, mudar o seu comportamento em relação a ele mesmo. Isso é a primeira coisa, né? Confiar em si, porque o egoísta, ele só é egoísta porque ele não confia nele mesmo. Faça uma análise para você ver. Ele tem que ter para ser, e ninguém precisa ter para ser. É o contrário. Antes de ter, nós somos. Antes de ter, independentemente de ter, nós somos. Tem gente que se sente humilhado porque não tem o carro do ano,
Se sente humilhado porque não tem um tênis importado. Se sente humilhado porque não está bem vestido. Se sente humilhado porque não troca de roupa todo dia. Não é verdade? É. Por quê? Porque não confia nele, ele confia na roupa que ele veste. Se ele está bem vestido, ele acha que está bem. Se ele está bem calçado, ele acha que está bem. Se ele está bem montado num carro, ele acha que está bem. Se ele tem uma boa casa, ele acha que está bem. Não é? Então não é ele que tem, não é ele que tem as coisas que tem ele. É o inverso. Então ele precisa mudar essa de atitude em relação a ele mesmo. Espera aí, eu não devo satisfação da minha vida para ninguém, é o princípio. Eu sou eu. Não é o orgulho em relação às outras pessoas, mas em relação a você mesmo. Eu sou eu. Eu não sou o que eu visto. Não se amam. E o egoísta se ama muito menos. As pessoas não se amam. Eu recebi uma frase uma vez pela internet, naquele tempo não tinha o Facebook, então a gente recebia por e-mail, né? E a frase era assim, eu citei essa frase várias vezes no programa de televisão de rádio. Se Deus nos oferece as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, por que será que nós amamos as coisas e usamos as pessoas? Isto resume exatamente a conversa que nós estamos tendo. Resume toda a conversa. Nós fazemos exatamente isso. Quem usa as pessoas, usa a si mesmo. Não é isso? Porque ele usa de qualquer subterfúgio, de qualquer situação, não é? de qualquer ação grosseira, grotesca, violenta, para ter. E aí é onde ele vai se enrolando cada vez mais na própria teia. Porque a aranha, ela pode fazer uma teia enorme, mas ela está sempre dentro da teia. Ela tece a teia, mas ela está sempre dentro da teia. A gente não pode esquecer disso. Não é? Então nós não devemos fazer da nossa vida uma teia como a da aranha. Nós devemos estar livres. Livre não é aquele cara que tem, é aquele cara que é. Como é que é o nome daquele filósofo? Epicuro, se não me engano o nome dele. Procure lá na internet, Epicuro. Esse cara, ele viveu na Grécia, lá pelo ano acho que muito antes do ano 500, ano 400, ano 300, uma coisa assim. O cara era completamente fora da época dele. Ele comprava as coisas completamente fora. Ele comprava as coisas, por exemplo, ele comprou uma casa, chamou todo mundo para morar na casa dele. Diz que a felicidade não estava em ter a casa, a felicidade estava em lotar a casa com aquelas pessoas que ele amava. Isso entre outras coisas, viu? Vocês vão ler coisas dele lá, fabulosas. Então, é a antítese, é o oposto do egoísmo. Todas as pessoas que a gente conhece. Ele é bom, o povo brasileiro. Bom, ele é solidário. Você viu aquela cama que colocaram para pagar as pessoas que têm de trânsito, né? Lá em Curitiba, onde é que foi mesmo? Não. No norte. No norte. É no norte, colocaram uma câmera para flagrar crimes no centro da cidade. Centro da cidade. E flagraram um monte de solidariedade, gente ajudando a atravessar a rua, outros ajudando o senhor. Pessoas de idade, outros ajudando o cadeirante, gente que cai, todo mundo corre para ajudar. Num dia pegaram 166 ações desse tipo. Num dia. Bom, nós estamos avançando no horário e nós não conseguimos dar continuidade. Mas peraí. É 185 que a gente estava lendo? É isso mesmo, a 184A, que fala: se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar, o seu grau de elevação. Não é isso? Vamos parar aqui na 184A, para a gente retomar na 185 na próxima, tá bem? Vou marcar agora, marquem aqui a 184A, para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 1/9. É isso mesmo, né? 1/9 de 2014.
Coincidentemente, nós paramos no dia 4/7 de 2005 nessa questão. Mas essa discussão sobre o egoísmo e a vaidade, os habitantes da Terra só passam pelo que passam exatamente por essa razão. Nós só vivemos os problemas da vida por essa razão, né? Uma vez uma parenta minha chegou e falou para mim assim: o seu pai vive maltrapilho, ele vive mal vestido, ele só pensa em comer. Quer dizer, a pessoa, para estar bem em relação aos outros, ela precisa estar bem vestida, não é? Então, ninguém vê o que vai no sentimento da pessoa, qual é o real comportamento, qual é a índole da pessoa, né? Mas vê o que a pessoa veste, qual é o carro que ela está usando, ou está bem, está de carro novo, hein? Caranga bacana e tal, né? Tênis de marca. Tênis de marca, é mais ou menos por aí, né? Muito bem. Alguém tem alguma colocação para fazer? O Rafael, a Juliana e o Wagner. Aqui, alguém tem alguma pergunta? Nós já extrapolamos em 4 minutos aqui, né? É porque a coisa vai, a gente vai, né? 4 minutos, 9:04. 9:04. Tudo bem? Podemos encerrar? Então tá bom. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso Mestre. Junto com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de justiça e misericórdia, para agradecermos a Ele muito pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, com a presença de bons espíritos, para que possamos discutir e aprender, e apreender também as questões propostas nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, dando-nos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E, sobretudo, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos transformar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos essa noite, nós o declaramos encerrado.